Olá, discípulos do Kyrios, Jesus Christos Ios Theos Soter. Bem-vindos e bem-vindas. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lá para você se conectar e pertencer. Temos conteúdos e significados no pleno conhecimento da Palavra de Deus, a Bíblia. É só acessar e ficar ouvindo. Aqui agora eu quero que você fique à vontade. Sentado aí na cadeira, do banco, do sofá, sentado na cama, ou como você está, ou onde você está. Esse momento foi criado especialmente para você. Eu aqui agora vou compartilhar a quinta parte da série de mensagens bíblicas do apóstolo Paulo a Titos, doutrina e vida, um binômio inseparável. Fica atento no conteúdo e significado. Quer saber como aplicar a doutrina na vida familiar? Abra sua Bíblia em Titos, capítulo 2, versículos 1 a 5. Eu fico imaginando. O apóstolo Paulo contrasta os falsos mestres, Titos 1, 11 a 16, com o verdadeiro mestre, Titos 2, 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, Titos 2, 1. A expressão grega tu, porém, sum, destaca que Titos deveria se distinguir dos falsos mestres tanto na doutrina quanto na conduta, tanto na teologia quanto na ética. Os falsos mestres não viviam o que pregavam. Havia um abismo entre o que os falsos mestres falavam e o que faziam. Titos deveria agir de forma diametralmente oposta aos falsos mestres. Pense mentalmente. Não poderia haver contradição entre a teologia e a ética de Titos. Não poderia existir dicotomia entre o ensino de Titos e o seu comportamento. Guarde isso em sua mente. O apóstolo Paulo é absolutamente prático nessa passagem, mas não oculta a sua convicção de que a base do bom comportamento é a crença correta. Nesse capítulo 2 da carta de Paulo a Titos, Paulo se volta para a supervisão pastoral das comunidades cretenses, direcionando suas exortações a grupos selecionados por idade, sexo e posição social. Ao requerer de cada um dos grupos um alto padrão de conduta, o apóstolo Paulo demonstra sua preocupação tanto com a boa reputação da igreja, quanto com o avanço do evangelho do Kyrios Jesus Christos Ios Theos Soter num ambiente de moralidade duvidosa. Em vez dos cristãos negarem a fé do Senhor e Salvador Jesus Cristo, agindo como os falsos mestres, deveriam professá-la por meio da conduta. Vou destacar
4 pontos absolutamente relevantes à guisa de introdução. Em primeiro lugar, a melhor maneira de combater a heresia é ensinar a verdade. A Bíblia diz em Tito 2:1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina tem a ver com a totalidade dos ensinamentos dados por Deus à igreja por meio de sua palavra inspirada, soprada e revelada. A palavra regiaino, sã, significa estar saudável, ser íntegra. Essa palavra grega regiaino é com frequência usada nos 4 evangelhos com respeito às pessoas que, tendo sido curadas de algum defeito físico ou de uma incapacidade, agora estão totalmente sadias, sã, com todos os órgãos e faculdades funcionando normalmente. A doutrina cristã é saudável, do mesmo modo que o corpo humano é saudável, pois a doutrina cristã assemelha-se ao corpo humano. É um bem ordenado sistema contendo diferentes partes que se relacionam entre si, juntas constituem um harmonioso conjunto. Portanto, se a sua teologia está mutilada, faltando nela algumas partes, ou enferma com partes contaminadas, então a sua teologia não está sã, não está saudável. O que o apóstolo Paulo quer dizer com a expressão sã doutrina, então, o que em outra parte ele se referiu como todo o desígnio de Deus, a plenitude da revelação divina. Não basta a igreja assumir um papel crítico e denunciar as heresias dos falsos mestres e seu desvio de caráter. É preciso, sobretudo, a igreja proclamar a verdade de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A igreja combate ao fogo estranho com o fogo verdadeiro da palavra de Deus, a Bíblia. A igreja combate a heresia com a verdade imutável da palavra de Deus, a Bíblia, em vez de Titos apenas ficar na retranca e na defesa contra os falsos mestres. Titos deveria partir para o ataque, proclamando a sã doutrina da palavra de Deus, a Bíblia. Se sente pronto a fazer isso? Muitos mestres da verdade perdem o foco ao gastar todo o tempo e energia combatendo o erro e denunciando as peripécias tresloucadas dos falsos mestres. Porém, são remissos em anunciar a sã doutrina. Certa feita, alguém perguntou a um alto funcionário de um grande banco, especialista em identificar notas falsas, qual era o seu critério para identificá-las. Ele respondeu: eu não sou um especialista em notas falsas, sou um especialista em notas verdadeiras.
Eu as estudo cuidadosamente, assim identifico as falsas. Preste atenção. Quando você conhece a verdade imutável da palavra de Deus, a Bíblia, vive e anuncia a sã doutrina, desmascara a falsa doutrina e ao mesmo tempo que a combate. Ouça agora em segundo lugar, a melhor maneira de reprovar a vida desregrada é viver de modo irrepreensível. Tito 2,7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. É importante ressaltar que Titos deveria falar o que convém à sã doutrina, ou seja, as práticas que dela decorrem. Há um elo indestrutível que liga a doutrina cristã com as práticas cristãs, a teologia com a ética. A sã doutrina consiste em duas partes. A primeira é a que magnifica a graça de Deus em Jesus Cristo e os Theosote, da qual podemos aprender onde buscar nossa salvação. E a segunda é aquela por meio da qual a vida se exercita no temor de Deus e na conduta cristã. Gostou do conteúdo? Titos estava na ilha de Creta, não apenas para ensinar a sã doutrina, mas para ser um modelo de vida irrepreensível às pessoas egressas de um paganismo tosco, imaturas na fé, e ainda encurraladas por falsos mestres, precisavam de ensino verdadeiro e de exemplo irrepreensível. Titos deveria imprimir na vida das pessoas as marcas de uma vida santa, justa e piedosa. Gostou? Em terceiro lugar, doutrina e vida precisam sempre andar de mãos dadas. Titos 2,7. Titos deveria ser modelo de boas obras e mostrar integridade no ensino. A verdade produz integridade. Teologia e vida andam juntas. Doutrina e dever caminham lado a lado. Ortodoxia e piedade são inseparáveis. A doutrina desemboca no dever. A teologia é a mãe da ética. A vida é consequência da fé. Assim como o homem crê, assim ele é. Não é possível ter vida santa sem doutrina pura. Não é possível ter piedade sem ortodoxia. Não é possível desprezar a verdade e viver uma vida agradável a Deus. Sempre que a igreja separou a doutrina da vida, os resultados foram desastrosos. Ortodoxia sem vida é ortodoxia morta. E ortodoxia morta mata. Nada há mais escandaloso do que alguém professar uma coisa e viver outra, ser exigente com os outros e indulgente consigo mesmo. Ouça em quarto lugar, a sã doutrina precisa moldar a vida familiar em todos os sentidos e aspectos da vida.
Titos 2, versículo 2 a 10. O apóstolo Paulo ordena a aplicação da doutrina a vários segmentos da família, classificando-os por gênero, idade e posição social, idosos e jovens, solteiros e casados, líderes e servos devem viver de acordo com a sã doutrina, ornando assim a doutrina de Deus. Fique de olho nos preceitos de Deus para os homens idosos. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Titos 2:2. Os homens idosos são citados primeiro porque deveriam ser os primeiros a aplicar a sã doutrina. A vida dos homens idosos deveria recomendar a doutrina que professam. Se você permitir que o Evangelho de Jesus Cristo Theosote mude a sua maneira de pensar nesse sentido, você vai dar frutos de uma vida transformada. Era essa transformação poderosa que tornava a igreja primitiva invencível. Quer saber aqui agora como a igreja derrotou o paganismo fortificado do Império Romano? A resposta é que os cristãos sobrepujavam os pagãos na vida, na morte e nos conceitos. Você sabia? Os homens idosos deveriam demonstrar 4 virtudes cardeais. Em primeiro lugar, os homens idosos deveriam ter domínio próprio. Titos 2:2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Essa palavra tem a ver com o domínio do vinho. A palavra grega nepaleos significa literalmente sóbrio, em contraposição a ser muito indulgente com vinho. Trata-se de uma pessoa que tem seus apetites sob controle, a falta de disciplina e de limites em quaisquer áreas da vida com uso imoderado do vinho causavam muitos transtornos na igreja em Creta. Os prazeres desenfreados custam muito mais do que valem. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, os homens idosos deveriam ter reputação aprovada. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, Titos 2:2. Trata-se de uma pessoa que tem vida ilibada, caráter impoluto, bom testemunho do de fora. É uma pessoa que não tem brechas no escudo da fé. Alguém que não pode ser acusado de escândalo, vexame ou vergonha. A palavra grega aqui é seminos, cujo significado é comportamento solene e austero. Não se trata daquela pessoa que nunca sorri, mas daquela pessoa que vive à luz da eternidade, sabendo que Deus nos acompanha com seu olhar. Não podemos confundir seriedade com carranca. Em terceiro lugar, os homens idosos deveriam ter equilíbrio nas atitudes. Titos 2:2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos. Titos 2:2. Trata-se
daquela pessoa que mede suas palavras, seus gestos, suas ações e suas reações. A palavra grega aqui é sopiron, que descreve o homem que vive sob o controle, que sabe governar cada instinto e paixão. Quero que você se lembre disso. Em quarto lugar, os homens idosos deveriam ter maturidade espiritual. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Tito 2:2. Fé, amor, esperança. São a trilogia neotestamentária da maturidade cristã. A tríade da fé, amor e esperança sintetiza o mais íntimo cerne daquilo que o Evangelho de Jesus Cristo e Theosote significa. A maturidade cristã tem a ver com a teologia que você abraça. A maturidade cristã tem a ver com o seu relacionamento com Deus e com os irmãos, e ainda mais com a maneira que você se comporta diante das pressões da vida. Coloque atenção agora. Coloque sua total atenção nos preceitos de Deus para as mulheres idosas. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, Titos 2:3. A palavra semelhantemente, rosaltos, acentua que as virtudes elencadas no versículo anterior devem ser observadas ainda mais pelas mulheres idosas. O apóstolo Paulo destaca duas coisas importantes que devem caracterizar as mulheres idosas. Esse é o momento de você aprender algo extraordinário. Em primeiro lugar, as mulheres idosas devem ser cuidadosas quanto à maneira de viver. O apóstolo Paulo escreve: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Titos 2:3. A Bíblia diz, eu acredito. Quanto ao aspecto positivo, as mulheres idosas devem ter um procedimento irretocável, exemplar. A idade avançada nos torna mais responsáveis. Guarde isso em sua mente. Quanto ao aspecto negativo, as mulheres idosas devem evitar dois sérios pecados. Primeiro, o pecado da maledicência. Titos 2:13. Não caluniadoras. No grego, mediabolos. Não caluniadoras. No grego, mediabolos. A palavra grega usada para descrever caluniadoras é diabolos. O diabolos é o patrono das pessoas que se entregam à calúnia, à fofoca, à murmuração e à maledicência. A palavra grega caluniadoras, diabolos, é o termo apropriado, uma vez que a maledicência é diabólica em sua fonte e caráter. As mulheres idosas não devem falar mal pelas costas, nem ser boateiras. Nada é mais pernicioso para a vida da igreja do que o pecado da língua. Jacobos
diz que a língua é fogo e veneno. A língua fere, destrói e mata. Salomão diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode matar ou dar vida a um relacionamento dependendo da maneira pela qual você se comunica. Quanto ao aspecto negativo, as mulheres idosas devem evitar 2 sérios pecados. O segundo pecado da embriaguez, não escravizadas a muito vinho. Titos 2:3. A embriaguez é um vício degradante em todas as pessoas, mas quando mulheres que deviam ser exemplo de conduta capitulam-se à embriaguez, isso se constitui num terrível escândalo. Coloque toda a sua atenção aqui agora nos preceitos de Deus para mulheres idosas. Em segundo lugar, as mulheres idosas, devem ser cuidadosas quanto à maneira de ensinar. O apóstolo Paulo conclui: sejam mestras do bem, Titos 2:3, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos. Titos 2:4. As mulheres idosas deveriam não apenas praticar o bem, mas ser mestras do bem. As mulheres idosas deveriam não apenas ser exemplo, mas instruir as jovens recém-casadas a amar seus maridos e filhos. Esse ensino desenrola-se na dinâmica da vida. A palavra grega usada aqui é kalodidaskalos, que significa mestre do bem, professor de boas coisas. A palavra grega kalodidaskalos não se refere à instrução formal, mas sim ao conselho e encorajamento que as mulheres idosas podem dar em particular pela palavra e exemplo. Não se trata aqui de um ensino formal, mas de pedagogia que se desenvolve na urdidura da vida. É importante destacar que a instrução só pode acontecer onde existe comunicação e comunhão. É preciso construir pontes de comunicação entre idosos e os jovens. Pense nisso, nos preceitos de Deus para as mulheres jovens. As mulheres jovens recebem 6 instruções importantes das mulheres mais idosas. Quer saber que instruções as jovens recém-casadas deveriam receber das mulheres idosas? Em primeiro lugar, as mulheres jovens deveriam amar o marido e os filhos, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos. Titos 2:4. O apóstolo Paulo deu várias instruções para o marido amar a esposa da mesma forma que Jesus Cristo Theosote ama a igreja. Em todas as ocasiões, a palavra grega usada é ágape, o amor incondicional, sacrificial. Porém, quando a Bíblia fala que a mulher deve amar o marido e os filhos, usa o amor filéu. A palavra filandros e piloteknos indicam que as mulheres jovens devem ser amorosas
com marido e filhos receptivamente. As jovens recém-casadas não devem negligenciar o marido e os filhos por nenhuma razão. Toda a fidelidade conjugal está baseada no amor mútuo. Nenhuma riqueza ou luxo, nenhuma habitação esplendorosa ou conforto, nenhuma posição social ou prazer especial podem ser compreensão pela falta de amor no casamento. Quando esse amor reina, até mesmo o casebre mais humilde pode ser o palco da felicidade mais sublime. Você sabia? Em segundo lugar, as mulheres jovens deveriam ser sensatas. A palavra grega sopironas descreve uma pessoa que tem domínio próprio, autocontrole. É a pessoa que domina suas paixões em vez de ser dominada por elas. É a pessoa que está com o leme da vida em suas mãos e não alguém desgovernado dos mares revoltos da vida. Em terceiro lugar, as mulheres jovens deveriam ser honestas, a serem honestas. Titus 2,5. A palavra grega aginos descreve aqui a pureza moral do matrimônio. As mulheres deveriam ser puras de mente e coração. Elas, as mulheres jovens, deveriam fechar todas as janelas da tentação e do desejo proibido. Elas, as mulheres jovens, deveriam fugir de toda circunstância perigosa. Pense mentalmente. Cresce espantosamente na cultura ocidental a infidelidade conjugal. Muitos cônjuges contemporâneos abrem todas as cortinas da alma para nelas entrar o clarão dos desejos ilícitos. Abastece a mente com coisas impuras. Ouça em quarto lugar. As mulheres jovens deveriam ser boas donas de casa. Titus 2,5. A serem boas donas de casa. A palavra grega oikos, traduzida por boas donas de casa, significa literalmente trabalhando em casa. O apóstolo Paulo está combatendo aqui aquele estilo de vida ocioso de algumas mulheres que viviam andando de casa em casa, adotando um estilo de vida fútil. Assim, o apóstolo Paulo está se opondo não a que a mulher tenha uma profissão, mas ao fato tão corriqueiro de se tornar ociosa e ficar indo de casa em casa. Em quinto lugar, as mulheres jovens deveriam ser bondosas, a serem bondosas. Titus 2,5. A bondade é a atitude de investir o melhor da vida na vida dos outros. O único homem que é chamado de bom na Bíblia é Barnabé. Atos 11:24. A marca desse homem foi investir na vida daqueles que haviam sido rejeitados. Ele, Barnabé, investiu na vida de Saulos, depois que foi rejeitado em Jerusalém pelos discípulos. Ele, Barnabé, investiu na vida de João Marcos, depois que o apóstolo Paulo
se recusou a aceitá-lo na caravana da segunda viagem missionária. Em sexto lugar, as mulheres jovens deveriam ser sujeitas ao marido, a serem sujeitas ao marido. Titos 2:5. A submissão é uma palavra extremamente distorcida e desgastada atualmente. Há muitos maridos que se valem dessa ordem paulina para oprimirem sua mulher. Entretanto, há muitas mulheres que sentem urticária ao ouvir que precisam se sujeitar ao seu marido. Há aqueles que ainda pensam que a sujeição da mulher a seu marido implica inferioridade daquela a este. Isso é um engano. Assim como Deus, o Filho, não é superior, não é inferior a Deus, o Pai, assim a mulher não é inferior ao marido. Não se trata aqui de uma subserviente e dócil rendição a tudo o que o marido exige. Ela administrará o lar com bondade e em concordância com a vontade do marido, não sem ele nem contra ele. A liberdade e a igualdade da mulher não contradizem a subordinação ao marido, desde que essa subordinação aconteça de forma espontânea e não segundo as concepções das fantasias masculinas de superioridade nem de sua cobiça por dominação. O marido sábio permite que a esposa administre o lar, pois esse é o ministério dela, apesar da esposa ser dona da casa. O marido é o líder do lar, de modo que a esposa deve ser obediente. Mas onde existe amor, a obediência não é dolorosa. O projeto de Deus no casamento não é a dominação do superior sobre o inferior, mas igualdade sexual com complementariedade. Você sabia? Qual então precisa ser a motivação para regular a conduta da mulher cristã? O vetor principal a nortear-lhe a postura é para que a palavra de Deus, a Bíblia, não seja difamada. A insubmissão da esposa ao marido seria um escândalo para o Evangelho. A nossa vida é uma ponte ou uma muralha. Aproxima as pessoas de Deus ou as afasta. O mundo, de forma imediatamente, culpará o próprio Evangelho por qualquer conduta da parte dos fiéis que seja chocante às susceptibilidades contemporâneas. Eu quero agora que você coloque mais uma vez toda a sua atenção em minhas próximas palavras. O pensamento, uma estratégia a ser guardada. Pensamentos errados levam a comportamentos errados, e comportamento errado leva a sentimento errado. Por isso, você precisa levar todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo e os Theos Sotes. 2 Coríntios 10:5. As suas maiores batalhas são travadas no campo da mente. Nessa trincheira, a guerra é ganha ou perdida.
O homem é aquilo que ele pensa. Você precisa da sua mente para o que é vir as janelas e abrir as janelas para o que é verdadeiro, justo, amável e de boa fama. Você precisa jogar para o sacrário da sua mente o que é elevado, esvaziar todos os porões da sua mente de tudo aquilo que é impróprio. Você é aquilo que registra em sua mente. Se você arquivar em sua mente coisas boas, de lá vai tirar tesouros preciosos. Mas se tudo que você deposita em sua mente são coisas maléficas, você não pode tirar dela a mente o que é proveitoso. Controle seu cérebro. Você precisa ter coragem em uma jornada de controle cerebral. O cérebro é uma máquina de repetições de padrões. E quando você cria padrões, hábitos, comportamentos errados ao longo da vida, dia a dia, eles vão se reforçando. Raros são os dias que você deita a cabeça do travesseiro e sente a sensação de dever cumprido. Em breve, você vai entender exatamente as origens dos padrões cerebrais que você carrega, sejam eles preguiça, procrastinação, falta de energia, falta de foco, ansiedade, estresse, falta de disciplina e outros sentidos. Você não é assim. Você apenas treinou o seu cérebro para responder a partir desses padrões cerebrais. Da mesma maneira, você pode treiná-lo para responder de forma diferente, com muito mais foco. Imagine só se você pudesse se propor a fazer algo e simplesmente fazer do início ao fim. Se você pudesse ter mais entusiasmo, mais foco e mais disciplina cristã. Existe gente que faz isso, que faz o que quer, com entusiasmo, disposição e com prazer, obedecendo a palavra de Deus, a Bíblia. Ao conhecer em detalhes os processos que criam seu comportamento, você não apenas entende a causa dos seus resultados em qualquer área da vida, como além disso, ganha o poder de mudar na origem os padrões cerebrais que estão construindo a sua realidade. Você tem que agir na origem. Tudo depende do que você está ensinando ao seu cérebro. Se sente preparado ou preparada a permitir que a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, a Bíblia, assuma o controle de sua jornada cerebral e maturidade cristã? Se sente preparado para fazer uma eficaz terapia cristã nesse momento? Você consegue identificar os padrões cerebrais que estão impedindo você de atingir seus objetivos? Se você sente que algo está travando, mas não sabe muito bem o que, então você precisa aproveitar cada palavra que eu vou falar aqui e agora. Cresce, cresce. Quem permite a Sagrada Escritura,
a palavra de Deus, a Bíblia, produzir resultados em sua jornada cerebral. Quer fazer isso? Vou te ajudar em alguns exemplos. Primeiro exemplo: área da vida, área de crescimento, área profissional, área financeira, área de saúde, área de relacionamento, área de família, área de vida social, área do desenvolvimento espiritual. Segundo exemplo, tomar a decisão do basta. Neurologicamente, essa é uma das decisões mais fortes que você pode tomar, pois ela deixa evidente para o cérebro aquilo que você não aceita mais, que não faz mais parte de você. Terceiro exemplo, contar para o seu cérebro. Você agora precisa escrever de forma clara como você gostaria que fosse sua vida ou essa área de sua vida. Simplesmente pegue a Bíblia e comece a buscar a excelência e comece a escrever tudo em um papel. Só pare quando sua nova configuração de vida estiver completamente descrita. Quarto exemplo, barreiras. Agora você vai listar as pressões que você vai passar em obediência à palavra de Deus, a Bíblia. Nosso cérebro é muito bom em antecipar os benefícios da mudança. Quando mudamos, pensamos nas coisas boas e nos motivamos. Porém, há dificuldades, não gastamos tempos para avaliar. O simples fato de você antecipar as dificuldades, as pressões que você passará, já te deixarão mais preparado emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Não deixe as pressões aparecerem de surpresa em sua vida. Se sente preparado a obedecer a tudo isso? Se sente preparado aqui agora a entregar sua vida, sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. A solução para a sua vida é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva e a única esperança para a sua alma. Venha, venha, venha rapidamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus.